esteja sobre todos nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a família e nós estamos estudando sobre futuros homens, sobre a criação dos meninos. E na aula passada nós fizemos uma introdução, ao tema e estamos aqui acompanhando, seguindo como guia de estudo o livro do Douglas Wilson, Futuros Homens. E assim como antes de viajar nós precisamos saber para onde nós estamos indo, hoje nós iremos tratar sobre o perfil da masculinidade. Qual que é o nosso desejo como pais em ver os nossos filhos? Qual é o objetivo da nossa educação sobre os nossos filhos? Então, assim como nós, antes de viajar, nós devemos saber para onde nós estamos indo, assim também é com a educação dos nossos filhos. Meus irmãos, apareceram algumas mensagens aqui, eu não sei se está conseguindo transmitir a live. Então, se tiver tudo ok, me mandem um joinha aí para mim poder dar continuidade. Nós, assim, sabemos que a infância dos meninos deve ser dirigida à masculinidade, né? E a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: qual é a masculinidade apresentada pela Escritura? Nós devemos moldar a nossa própria masculinidade como homens e também dos nossos filhos de acordo com o padrão das Escrituras. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no estudo, vamos invocar o nome do Senhor e buscá-lo em oração. Oremos. Grandioso Deus e Pai eterno, nós queremos te render graças por tudo aquilo que tu és e faz em nossas vidas. Queremos te render graças porque tu és o Deus Santo e Todo-Poderoso, que das trevas nos chamou para a tua gloriosa e maravilhosa luz, e que nós assim podemos desfrutar da comunhão contigo. Pai Santo, que nesse momento o Senhor abra o nosso entendimento e nos mostre com clareza qual que é o teu ensino a respeito da masculinidade bíblica. O que o Senhor tem a revelar a nós de acordo com a tua palavra neste tema que é tão importante para que nós venhamos educar os nossos filhos com fidelidade ao Senhor. É em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Então, nós vemos na Escritura, na criação de todas as coisas, Deus chamando do nada a existência. E em Gênesis, capítulo 1, nós vemos a criação do homem e também da mulher. E os homens, nós vemos de acordo com a criação de Deus, foram criados para exercer o domínio sobre a terra, foram moldados para lavrar, trabalhar e cultivar na terra, e equipados para serem os salvadores ou protetores ali do jardim que o Senhor os plantou, livrando de todo mal, esperando assim que o homem crescesse em sabedoria e em santidade diante de Deus. Aí, com todo o seu trabalho, refletindo assim a glória do Senhor. Então, Douglas Wilson vai pontuar 5 princípios bíblicos de um perfil para a masculinidade, sendo eles senhores, agricultores, salvadores, sábios e portadores de glória. Então são senhores, agricultores, salvadores, sábios e portadores
da glória de Deus. E o primeiro perfil da masculinidade bíblica é que Deus nos criou para sermos senhores na terra. Os homens foram criados para exercerem domínio sobre a criação de Deus. É o que nós chamamos de mandato cultural, que nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, o verso 26 ao verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicando-se, encham a terra e sujeitam-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra. Aí já o verso 29. Então nós vemos que Deus dá ao homem o domínio sobre toda a sua criação, sobre tudo aquilo que ele havia chamado a existência. E Douglas Wilson comenta: os meninos, os nossos filhos, por conta da estrutura da criação, pela forma que nós fomos criados, eles querem conquistar e dominar. E se o terreno perante eles é o quintal, então é isso que eles querem conquistar e dominar. Se aquele é o mundo dele, ele vai querer conhecer para ali exercer o seu domínio sobre aquela área. A chave da disciplina com os garotos é canalizar e dirigir a energia deles para uma resposta obediente ao mandato cultural. Não se trata de reprimir, destruir ou dissipar essa energia. Os garotos, portanto, devem estar em treinamento para se tornarem homens que exercem domínio. Devem aprender a serem senhores na terra. Devem aprender a serem desbravadores e visionários, porque essa é a maneira que Deus nos criou para desbravar e conhecer a sua criação. Por isso que toda criança, todo menino, ele tem esse ímpeto para desbravamento, né? Aí conhecer realmente a criação de Deus. Interessante que quando criança, né? Normalmente eles gostam mesmo de se embranhar no mato e conhecer lugares, porque isso faz parte de a forma que Deus realmente nos criou. Então, isso é muito interessante nós podemos observarmos e incentivar isso para que eles possam desenvolver esse senso de desbravamento, né, de toda a criação de Deus. E para que eles possam futuramente tornarem senhores da sua própria terra, nesse sentido, para que ele possa assim desenvolver as outras vocações, como no caso da segunda, que é de agricultor, ou seja, cultivar a terra. Deus também nos criou e nos chamou para o trabalho. Então todos os homens têm a necessidade de trabalhar, porque eles foram criados assim. Se você observar até mesmo as pessoas que já se aposentaram, elas buscam fazer alguma atividade, porque elas foram criadas para o trabalho. Assim também não é diferente com as nossas crianças. Nós devemos, é claro, não colocar trabalhos pesados sobre eles, mas devemos incentivá-los ao trabalho e dizer que isso é bom e glorifica ao Senhor. Nós vemos isso
em Gênesis capítulo 2, no verso de número 15, que o homem foi posto no jardim a fim de cultivar e o guardar. Então, a Douglas Wilson nos mostra uma ilustração muito importante nesse momento da discussão, e ele vai dizer o seguinte: um rico fazendeiro certa vez foi criticado por colocar os seus filhos para trabalhar no campo, sem ter necessidade, uma vez que ele já era um homem que possuía recursos financeiros. Então ele não tinha necessidade de colocar os seus filhos no trabalho. Mas mesmo assim ele o fez. E foi criticado por isso. A resposta que ele nos dá é apropriada para este tema. E ele explicou o seguinte: eu não estou cultivando milhos, mas sim meninos. Ou seja, ele estava cultivando, aperfeiçoando, mostrando e ensinando aos seus filhos que eles devem trabalhar. Garotos, portanto, devem aprenderem no seu trabalho a serem pacientes e cuidadosos. Porque o trabalho vai exigir isso de nós, a paciência e o cuidado. Então, nós devemos entender que os homens foram criados para serem senhores, para trabalhar e também para serem salvadores. O homem também tem um profundo desejo de livrar, de salvar e de guardar. Assim como nós vemos o relato na Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus promete livrar-nos de todo o mal, destruindo a serpente. Em Apocalipse capítulo 20, no verso 2, nós vemos que Cristo Jesus é aquele que derrota a antiga serpente, o antigo dragão. E a ilustração que Douglas Wilson nos apresenta é do seu neto, que se maravilhou em ouvir a história de São Jorge na luta com o dragão. E ele diz o seguinte: homens que seguem a Jesus Cristo, aquele que matou o dragão, a antiga serpente, devem se tornar nada menos do que matadores de dragão. Eis o porquê é absolutamente essencial para os garotos brincarem com espadas de madeira e revólver de plásticos. Meninos têm uma profunda necessidade de ter algo para defender, algo com que tenha que lutar em uma batalha. Ou seja, eles já têm isso de uma forma intrínseca neles, nos seus instintos de proteção. Por isso que você vai observar que os garotos, os meninos, eles gostam muito de brincar com flecha, com espada, né, com arminha de brinquedo. Por quê? Porque eles já têm esse senso de proteção, de livrar, de guardar aqueles que eles amam, aquilo que ele entende que é precioso. É claro que eles vão exagerar nas suas brincadeiras. É claro que por causa do seu coração pecaminoso, ele também vai utilizar essas ferramentas, essas brincadeiras para fazer o mal. E é por isso que o pai e a mãe devem estar sempre vigilantes e incentivá-los a lutarem contra o mal e não em favor do mal. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo batalhou a grande batalha, triunfando sobre a morte, sobre o pecado e sobre o mal, nós também devemos ensinar os nossos filhos e a nós mesmos a lutar contra o pecado e contra o mal. Por isso, meus irmãos, esse ensino é muito importante, porque às vezes os pais olham para os filhos e proíbem de brincarem com esses tipos de brinquedos, né? Com espada, com flecha, com arminha de brinquedo, com revólver, porque isso é muito colocado para nós como cristãos que isso é algo extremamente ruim. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo próximo da sua crucificação,
Ele manda com que os apóstolos vendam a capa e comprem uma espada, porque eles iriam necessitar de se protegerem. É claro que Pedro, posteriormente, acabou fazendo mau uso dessa espada, mas isso não elimina o fato de que nós devemos nos proteger e ensinar os nossos filhos a lutar, a batalhar contra o mal e não a favor dele. Assim, garotos devem aprender que estão crescendo para lutar uma grande guerra, né? Que a vida realmente não é uma brincadeira. E devem, consequentemente, aprender, ainda garotos, a fazerem sacrifícios, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrificar a si mesmo em benefício em favor da sua família. A serem fortes. Não é isso que o Senhor diz a Josué? Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então, assim também deve ser o nosso relacionamento com os nossos filhos, a fim de que eles sejam valentes, desbravadores, trabalhadores e senhores também da terra. E além de senhores, trabalhadores e salvadores, nós vemos que o perfil da masculinidade bíblica, de acordo aqui com Douglas Wilson, é que eles sejam sábios. Provérbios vai nos dizer que a sabedoria está intimamente ligada com o temor do Senhor. Então nós ouvimos em Provérbios capítulo de número 1, filho meu, ouça as instruções do seu pai e não rejeite as instruções da sua mãe. Ou seja, infelizmente, muitos homens e pais olham para o estudo como se fosse algo apenas para meninas. Eu me lembro muito que na minha infância, na escola, normalmente, aqueles que eram mais estudiosos eram as meninas. Isso não tem problema, elas também precisam estudar, né? O problema é olhar para o estudo como se isso fosse algo apenas de característica feminina e que os meninos não devem estudar por não exercerem ali alguma atividade física, que a força dele tem que estar apenas no braço. Não, um pai bíblico entende que o seu filho também deve ser forte intelectualmente para a glória de Deus. Ele deve cingir o seu entendimento, como diz o apóstolo Pedro, porque isso é muito importante para a vida dele. Porque a nossa força não pode estar, a força do homem, no braço ou na sua condição física apenas, no seu desenvolvimento. Mas também o homem deve ser forte na sua mente e no seu coração. Por isso que nós, como pais bíblicos, devemos ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor e a serem sábios. E por último, o quinto e não menos importante, é que os nossos filhos refletem a glória de Deus. Nós criamos os filhos homens para serem portadores da glória de Deus, porque este é o fim principal de todo homem. Como diz o Catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, ou gozá-lo para todo sempre. Por isso, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que se você quiser abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, tratando de uma questão cultural de Corinto, ele vai expressar uma verdade muito importante para nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 7, nos diz assim: porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Portanto, meus irmãos, nós devemos entender que nós estamos criando os nossos filhos para que eles reflitam a glória
de Deus, porque este é o fim principal do homem. Essa é a maior finalidade pela qual Deus nos dá os nossos filhos para que nós os eduquemos. E assim concluindo, faço coro com Douglas Wilson quando ele diz sobre os nossos deveres e os nossos desejos. E ele diz o seguinte: devemos querer que nossos meninos sejam corajosos e aventureiros, pois devem aprender a serem senhores da terra. Devemos querer que sejam pacientes e trabalhadores, pois devem aprender a cultivar. Devemos querer que odeiem o mal e tenham um profundo desejo de combatê-lo, pois devem aprender a empunhar as armas para a batalha. Devemos querer que estejam ansiosos para aprenderem e serem sábios. Devemos querer que estejam diante de Deus, no culto a Deus, com a cabeça descoberta, pois são a imagem e glória de Deus. Esse deve ser o desejo mais íntimo dos pais na educação dos seus filhos. E nessa relação de pais e educação dos filhos, nós vemos isso de uma forma magnífica também na pessoa de Cristo em relação ao Deus Pai. O Deus Pai enviou o seu Filho para ser o Senhor de toda a terra, aquele que redime todo o cosmos a si mesmo, porque o seu domínio vai além do mar. Ou seja, Deus Pai envia o seu Filho para dominar sobre as nações e exercer o seu governo santo e todo-poderoso. Deus o Pai também envia o seu Filho para trabalhar. O Senhor Jesus Cristo diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Trabalhar para abençoar pecadores pelos quais não são dignos do seu trabalho. Assim como Deus Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, aquele que protege a sua igreja com o seu próprio sacrifício. Deus o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, ele que é a própria sabedoria de Deus, como diz a própria Escritura na carta aos Coríntios. Ele é a sabedoria de Deus. Deus o Pai enviou o seu Filho, porque o seu Filho é a exata expressão da glória de Deus. Então veja, meus irmãos, a relação entre o Deus Pai e o Deus Filho sendo o padrão de nossos relacionamentos e a nossa educação e ensino também aos nossos filhos. É assim que deve ser a mentalidade do cristão a respeito da educação dos seus próprios filhos. Que o Senhor nos conceda uma mente sã, sabedoria para poder instruir os nossos filhos verdadeiramente no caminho do Senhor. Que nós venhamos compreender que educar os nossos filhos não é simplesmente levá-los no domingo à igreja para passar 1 ou 2 horas na escola dominical e no momento de culto. Então, meus irmãos, a educação e a instrução dos nossos filhos é algo que abrange toda a vida deles e eles aprendem a todo momento conosco. Que Deus nos dê sabedoria. Que o Senhor, o nosso Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor, nos conceda o seu Santo Espírito para que possamos realizar tudo para a glória e o louvor do nome dele. Que nós venhamos encontrar contentamento em todas essas coisas. É claro que nós iremos falhar em muitas delas, mas, como já disse anteriormente, nós não nos conformamos aos nossos pecados e buscamos cada vez mais progredir em santidade, em amor ao nosso Deus, o nosso Salvador, e ao nosso Deus Trino, e que Ele seja tudo, verdadeiramente em todos. Que o Deus da aliança te abençoe, que te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti,
e tem misericórdia de ti. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.